Esses meninos são alunos do primeiro ano da Escola de Artes, Ciências e Humanidades do campus da Zona Leste da USP. Não parece, mas eles estão em aula. Quanto tempo você tem de feira nessa barraca? Nessa, 7 anos. A variedade, de 1 a 5, assim, que nota você daria para variedade? 4. Um critério, vamos supor, uma barraca de verdura e uma de frutas, por exemplo. Esta aula segue o método de aprendizagem baseada em problemas. Devido à realização da feira nessa área, ocorre algum transtorno referente ao trânsito? Sim. Sim. Relacionado ao estacionar o carro. Entendeu? A aprendizagem baseada em problemas é quando você estuda qualquer fenômeno de qualquer disciplina, de qualquer campo de conhecimento, a partir de problemas, para ser até redundante. Ou, falando de outra forma, a partir de perguntas que são feitas sobre esse fenômeno, sobre esse conteúdo, sobre essa disciplina. É simplesmente pegar essa concepção do que é ciência, que é a resposta a problemas que a gente julga importantes serem respondidos pela sociedade, pela ciência, pela cultura, e leva isso para dentro do currículo. Toda semana eu vou estar cobrando isso. Na aprendizagem baseada em problemas, não existe a figura do professor tradicional, mas sim do professor tutor. É o caso desta aula de Ulisses Araújo, professor da Universidade de São Paulo. A disciplina aqui se chama Resolução de Problemas. A opção da USP Leste para aplicar este método de aprendizagem quando os alunos estão no ciclo básico, o primeiro ano comum a todos que entram na universidade. Como tutor, o professor trabalha de um jeito diferente. Veremos daqui a pouco. O objetivo ali eram os alunos, na hora que chegam no primeiro ano, poderem ter em contato com a complexidade dos fenômenos que existem lá fora, no mundo natural, social e cultural. E o que o senhor faz para... O ponto de partida da aprendizagem baseada em problemas acontece com a definição do questionamento a ser estudado. Na USP Leste, a etapa dura 3 semanas. A coordenação de curso do ciclo básico definiu um grande tema, uma grande diretriz. Universidade, interdisciplinaridade e comunidade. A partir disso, os alunos definiram o tema específico dos trabalhos. Então tinha todos os temas que você pode imaginar, de pirataria, cultura, e a gente pegou e falou assim, não, a gente tem que escolher um desses. Nosso tutor, que é o Ulisses, ele começou a dar algumas ideias, assim, e ele falou sobre praça. E eu lembrei de feira, porque acontece sempre as feiras nas praças. Foram os alunos dentro de uma reunião que chegaram a esse tema. E todo mundo, de repente, concordou. Se não todos, pelo menos a grande maioria concordou que esse era o tema. Que a gente está, a Feira Livre e suas diferentes linguagens. Um grupo estudou o papel das linguagens nas vendas da feira e o outro analisou seus impactos sociais. Isso é 6x2, é pra acabar laranja, freguês! Depois disso, eles escolheram esta feira no bairro do Belém, em São Paulo, para as pesquisas em campo. É um afunilhamento de ideias, assim, desde o tema maior, do grande tema, para até o problema, que é uma coisa bem específica. Com o problema em mãos, os alunos passaram para a segunda etapa da aprendizagem, a elaboração do método de trabalho. Você precisa determinar uma forma com que você vai utilizar para buscar responder a essa pergunta. Esse método pode ser qualitativo, ele pode ser quantitativo, pode ser através de entrevistas, pode ser através de observação da realidade, pode ser através de estudos de caso. Quer dizer, tudo que a metodologia científica hoje reconhece como sendo métodos confiáveis para você investigar um determinado fenômeno. Eles escolheram como instrumentos da pesquisa a observação sistematizada em campo e a aplicação de questionários. Como que é a pergunta mais direta que você pode fazer para começar isso? Por que você vem na feira? Porque você prefere. Por que você escolhe a feira ao invés do supermercado? Prefere? Prefere. O que vocês querem saber pelo problema? Boa. Que leva o consumidor a preferir a feira ao invés do supermercado? Qual que é a pergunta direta, gente? O que te O leva? que te fazem a feira? Vocês querem saber a preferência. Então vocês vão perguntar, você o quê? Prefere. Muito bem. Você prefere. O quê? O mercado ou a feira? Nossa, eu falei isso. Direto e objetivo. Você prefere fazer compras na feira ou no mercado? Qual que é a boa pergunta de um projeto, por exemplo? Aquela que nem o professor e nem o aluno sabem a resposta. Se o professor sabe a resposta, ele tende a querer ensinar para o aluno. Aprendizagem baseada em problemas é a tradução para Problem-Based Learning em inglês.
O PBL surgiu para contornar falhas do ensino tradicional, como explica a professora Valéria Lima, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Lá, o método que conhecemos na USP-Leste se estende para todo o curso. É a primeira experiência no Brasil que surgiu desde o primeiro ano, toda orientada por PBL. A utilização do PBL numa organização curricular, ela acontece na década de 60, final da década de 60. No Canadá, é uma escola médica, McMaster, em Hamilton, que passou a trabalhar a organização curricular por problemas. Não só a abordagem metodológica da aprendizagem, mas a organização do conteúdo médico ser trabalhado a partir de problemas, então ligando as disciplinas. Esse era um grande problema. As nossas escolas médicas são orientadas por um paradigma que vem do início do século XX, que é início do século XX, que dividiu a formação médica em carreiras, em disciplinas básicas e depois disciplinas clínicas. E o volume de conhecimento aumentando exponencialmente, nós entramos numa crise. O que estudar e como estudar? Então, a resposta da McMaster foi uma resposta para a necessidade de melhorar a formação do médico. E essa repercussão, hoje, ela está presente em todos os continentes. Os problemas, eles vêm como eles são da natureza, como eles são da vida real. Eles vêm com todas as disciplinas. Então, esse é um diferencial de um curso tradicional, que é todo organizado por disciplinas básicas, clínicas. No nosso curso, todas essas disciplinas são integradas e o estudante explora essas disciplinas a partir de um problema, que é um problema da prática profissional. Então, no primeiro ano, eles já têm uma noção do que é ser médico. Já sabemos que para o estudo avançar, eles devem definir qual é o problema e como buscarão as respostas. Quando o professor da UFSCar diz que o estudante deve associar literatura com a própria vivência, está por trás uma das ferramentas básicas da ABP, o conhecimento prévio do aluno. É isso que Ulisses explica a seguir. Existe uma parte que é fundamental dentro desse processo, que é um papel do professor, que é tentar fazer com que o aluno traga aquilo que ele sabe. As pessoas não vão reinventar a roda a cada novo projeto, a cada novo trabalho. Esse aluno já viveu muitos anos da vida dele, ele já viu muita coisa. É que está solto. O que o papel do professor, muitas vezes, é ajudar a sistematizar. O que você acha sobre isso? O que você já viu sobre isso? Aí que ele começa a pensar, realmente eu já li isso uma vez, eu já vi isso na televisão uma vez, eu já li uma matéria sobre isso no jornal. Vocês estão entendendo onde é que a gente está precisando chegar? Entra aí a importância do tutor, de quem falamos desde o início. Na aprendizagem baseada em problemas, o trabalho de investigação do aluno ganha força porque o professor está ao seu lado. Na UFSCar, o orientador trata de todo o problema, não só de uma fatia. Na USP-Leste, cuida para que problematizem o tema. O método, eles mais perguntam do que respondem. Como é que vocês acham que dá para superar isso? Tá, e agora o próximo passo que vocês vão fazer qual que é? Com as perguntas, o tutor pretende que o aluno levante hipóteses e busque respostas na realidade. Esta é a próxima etapa da ABP. Veja como isso aconteceu na USP-Leste. Quanto mais ou menos você gasta na feira? Assim, de 10 a 20, menos, de 30 a 50, mais? Mais, bem mais. Bem mais. Entre 50 e 70? Mais. Eu gasto uma acima base... de 100? Acima de 100. Acima de 100. Por que a senhora acha que os seus fregueses vêm comprar na sua barraca? Pelo atendimento, o preço, a qualidade? Só eles respondem. Por que vocês vêm comprar na minha barraca? Eles dois, olha. Não, eu também. A senhora também é, né? Eu pensei que você já tinha aí. Não. Por quê? Pela qualidade? Ela atende bem, a qualidade dela é boa. A pesquisa está quase boa, só que essa pergunta não precisa. Qual? É igual essa. Só que aqui, na verdade, a gente precisava saber da linguagem, né? A gente foi até a feira com o objetivo, no fundo, de poder observar na realidade concreta essas hipóteses de vocês, essas ideias iniciais que vocês tinham sobre o que é uma feira, como que funciona. Antes, assim, a gente estava discutindo que talvez as pessoas poderiam estar indo pelo preço. E mesmo pela diferença de horário, tanto no começo da feira quanto mais no meio, assim, no fim, a gente viu que a maioria das pessoas estavam indo pela qualidade e pelo atendimento que os feirantes estavam proporcionando. Na sala de aula, Ulisses trata do redirecionamento das hipóteses. O que na pesquisa piloto da feira contemplava o conhecimento prévio, passa a ser baseado em pesquisa.
Depois de corrigirem as hipóteses, os alunos aplicaram o questionário definitivo. Em seguida, voltaram à sala para fazer o relatório da pesquisa. Esta é a próxima etapa da aprendizagem. Quadro teórico, um plano de investigação, quer dizer, como que você fez a pesquisa, com a metodologia, análise, como é que você analisou esses dados e a conclusão do trabalho. Um por um, cada um daqueles objetivos vocês vão anunciar aqui. Pois é, aqui a gente conseguiu responder a este objetivo com essa pergunta oferante e que, portanto, respondeu isso, a gente analisa desse jeito. Vamos sintetizar o que vocês tentaram fazer aqui nas conclusões. Como último passo na USP Leste, os grupos apresentaram os relatórios aos outros alunos e foram avaliados. Mas o saldo da aprendizagem baseada em problemas ultrapassa uma nota no boletim escolar. Provavelmente ele vai saber menos coisas em termos de quantidade, mas muito mais profundo, porque isso permite a ele se debruçar sobre um determinado fenômeno e tentar entender as muitas variáveis que interferem para que aquela coisa aconteça, para que aquilo se passe daquela forma.